Meus irmãos, nós estamos pregando a segunda carta de Pedro, expositivamente. Tá ficando difícil, né, irmãos? É a segunda carta de João. Profetizando aí que eu vou pregar Pedro, né? Mas é a segunda epístola de João. Então vamos abrir. Você está aqui porque Deus tem um propósito com você nessa noite. Deus sempre tem algo a nos falar, né? A preencher no nosso coração. Então tenha um pouquinho de paciência, porque é muito bom louvar a Deus, é muito bom orar, mas é muito bom também ser edificado pela pregação da sua palavra. A pregação ela tem que ser da Bíblia, né, irmãos? Tem muita gente por aí falando coisa que Deus não mandou falar, nem usando a Bíblia, né? Eu recebo alguns vídeos aí, que durante a semana, e não é um só não, é 2, 3, 4, 5, de revelação, de profetada, que as pessoas nem a Bíblia usa, né, e estão aí trazendo notícia que Deus não mandou para as pessoas, assombrando as pessoas. Mas a palavra de Deus, ela vai ser lida e vai ser pregada no poder do Espírito Santo, pela graça de Deus. Então, segunda carta de Pedro, os versículos de 4 a 6, diz assim, segunda João. Irmãos, é porque eu estive lendo Pedro essa semana, por isso que eu estou sempre falando de Pedro, né? Inclusive tem alguns textos de Pedro para a gente consultar aqui hoje à noite. Versículo 4 a 6, diz assim: fiquei muito alegre por ter encontrado alguns de seus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. E agora, Senhora, peço-lhe, não como se escrevesse mandamento novo, mas o mesmo que temos tido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo o mandamento de Deus. Este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vocês vivam nesse amor. Senhor, a tua palavra foi lida, nós mantemos ela aberta e esperamos que o Senhor fale conosco. O Senhor já falou comigo, Deus, na preparação desse sermão, mas que o Senhor também agora fale, se revele à tua igreja, que o teu Espírito Santo abra a mente, os corações, e que possamos, Senhor, sair daqui edificados e abençoados para andar conforme a tua palavra nos ensina, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Meus irmãos, a segunda carta de João, nós podemos identificar uma descrição de uma família, de uma igreja, a Senhora Eleita. Expusemos isso domingo. Se quiser depois visitar o nosso Face, a nossa página no YouTube, você vai encontrar essa mensagem, vai se inteirar melhor sobre a carta. Não dá para fazer hoje de novo isso. Mas a descrição da Senhora Eleita, a qual ele escreve, é uma igreja que era autêntica, uma igreja verdadeira, uma igreja fiel à verdade. E por isso, o tema que nós estamos dando a essa carta é que a igreja cristã é uma igreja que permanece e é fiel à verdade, né? Uma igreja cristã que permanece fiel à verdade. Então, como permanecer fiel à verdade? Como que nós identificamos isso nesse texto? Para uma igreja ser fiel à verdade, quais são as características que ela tem que ter? Como que ela tem que viver? A primeira coisa que nós identificamos, e já pregamos domingo passado, é que para essa igreja permanecer fiel à verdade, ela precisa primeiramente conhecer a verdade. Você não vai seguir, você não vai ser fiel a algo que você não conhece. Irmãos, isso é algo muito sério, porque hoje as pessoas não conhecem a doutrina, a sã doutrina, nós falamos sobre isso domingo. As pessoas não conhecem a palavra de Deus. As pessoas não sabem o que é a verdade, nem quem é a verdade, não é isso? Então, como que você vai viver essa verdade? Como que você vai ser fiel a ela? Então, a descrição que João faz, espero que eu não fale mais Pedro, né? Que João faz aqui, é que essa igreja, ela conhecia a verdade, não é? E hoje, e conhecer a verdade, só para a gente relembrar, para João, é conhecer o próprio Deus. Conhecer a Deus. E nós só conhecemos a Deus através de Jesus Cristo, que Cristo é o verbo encarnado, né?
Deus encarnado, é a palavra revelada a nós, Ele é o verbo, Ele é a palavra. E para você conhecer Deus, para você conhecer a Jesus, você precisa ler a Bíblia. Precisa conhecer a Bíblia, mais ou menos um resumo aí do que nós ouvimos domingo passado. Mas para a igreja permanecer fiel à verdade, é necessário conhecer primeiro, mas depois é necessário andar na verdade. E esse é o segundo ponto que nós vamos trabalhar hoje, né, ministrar hoje. E a nossa pergunta é: você tem andado na verdade? Então, domingo era: você conhece a verdade? Agora é: você tem andado na verdade? Você tem andado em Cristo? Irmãos, o texto aqui que nós lemos, né, nos leva a esse entendimento. Depois nós vamos voltar ao texto. Mas o que significa andar na verdade? Essa é uma pergunta que não pode deixar de ser respondida aqui, não é? Andar na verdade, meus irmãos, significa de forma direta andar em obediência à palavra de Deus. Andar na verdade é andar em obediência à palavra de Deus, e isso traz algumas implicações. Implica numa vida obediente em todas as áreas da vida. Então, cada área da vida tem uma implicação para isso, viver na presença de Deus. É cada dia que o homem velho morre, né, e se nasce para Deus. Cada dia morrem nossas paixões, nós desfrutamos de uma comunhão maior com Deus. Isso é o decorrer de uma vida de obediência, de andar na verdade. Isso é viver ou comportar-se de acordo com os mandamentos da palavra de Deus. Porque na palavra de Deus nós vamos encontrar as direções corretas, as diretrizes corretas para a nossa vida, para vivermos nesse mundo, né? É nos mandamentos de Deus. Então nós precisamos viver e se comportar de acordo com os mandamentos. E aí, entre esses mandamentos, irmãos, principalmente no Novo Testamento, nós vamos descobrir os valores e os princípios do reino de Deus, que nos foram dados por Cristo. Cristo, Ele não quebrou nenhum dos mandamentos, mas Ele tornou isso mais fácil para a gente, na linguagem do amor. E é por isso que João vai rechear aqui os versículos do amor, do mandamento do amor. E isso vai nos dar o quê? O crescimento espiritual para desfrutarmos de uma comunhão com Deus. Irmão, presta atenção que isso é muito sério. Tem muito crente que diz que é crente, que é cristão, mas não anda na verdade. Não anda na verdade. O reverendo Hernandes, no seu livro de comentários sobre essa carta, a 2 João, ele diz que a obediência é a evidência da verdade e a fonte da alegria. Eu gostei muito dessa frase. A obediência é a evidência da verdade e a fonte da alegria. A pessoa que obedece é porque ela conhece, né, a verdade, ela tem prazer, ela tem alegria de viver em obediência a Deus. João se alegra, veja bem, João está se alegrando aqui. Se você perceber as palavras, o versículo 4 diz: fiquei muito alegre. É pouco ou é muito? É muito, é bastante. Ele ficou maravilhosamente alegre, não é, por essa igreja. Ele faz um elogio a essa igreja, porque sabia de que alguns daqueles crentes, irmãos, haviam se desviado para o gnosticismo, seguido as seitas heréticas. Porém, havia aqueles irmãos que conheciam a verdade, que estavam andando na verdade. Isso alegrou o coração do apóstolo João. E o andar na verdade parte do princípio que não adianta só estudar a verdade e conhecer a verdade. É preciso. Mas isso não tem a ver com mudança de vida se a gente não praticar. Não vai adiantar de nada. Então é preciso eu estudar a verdade e andar na verdade. Mas não adianta você ensinar, você discutir, se você não praticá-la. As pessoas vão te ouvir, mas não vão se tornar seguidoras. Não vai ver você como exemplo da verdade. E aí pesa sobre nós que pregamos a palavra, pesa sobre nós que lideramos a igreja de Deus, pesa sobre nós. Porque nós temos que pregar, tem que ensinar e tem que viver a palavra de Deus. Essa é a minha luta toda semana, todo dia. Senhor, me ajuda a viver a Tua palavra.
Irmão, deve ser a sua oração também. Me ajuda, Senhor, a andar nos teus caminhos. Não é? Nós cristãos, irmãos, nos tornamos mais hipócritas quando pecamos do que os homens maus. Sabe por quê? Você sabe que você não deve pecar. Eu sei que não devo pecar. Nós conhecemos a verdade e ainda pecamos. Conhecemos o que é correto e ainda erramos. Conhecemos os valores de Cristo e ainda erramos. Nós se tornamos muito mais hipócritas do que os homens que estão lá fora. Conhecemos a graça de Deus e ainda assim pecamos. E mesmo assim, irmãos, como os hipócritas do tempo de Jesus, às vezes condenamos os outros naquilo que nós mesmos ensinamos e não praticamos. Isso é algo muito sério. Isso é algo muito sério. Então nós precisamos rever como está a nossa vida. Conhecemos a verdade e andamos na verdade? Porque as duas coisas têm que andar juntas. Eu tenho que conhecer e tenho que andar na prática. Para que quando eu pregue, para que quando eu ensine, as pessoas possam ver a verdade em mim. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus também conhece a nossa vida e Ele tem alegria quando os seus filhos andam na verdade. Ele tem alegria quando os seus escolhidos andam segundo a verdade, segundo a palavra de Deus, segundo os preceitos da Bíblia Sagrada. Irmãos, a Bíblia descreve um homem que andou com Deus. Esse homem se chama Enoque. Você já viu falar de Enoque? Diz que esse homem andou com Deus e Deus o tomara para si. E ele deixou de existir no mundo, porque ele andou com Deus. Você pode conhecer essa história em Gênesis capítulo 5, 21 a 24. E depois, Hebreus, o escritor aos Hebreus vai dizer que esse homem foi levado, ele obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Diz lá que pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Ele não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Enoque, ele agradou a Deus porque ele creu na existência de Deus. Era algo difícil de ser entendido naquela época. Ele creu na existência de Deus e ele viveu na certeza todos os dias da sua vida, de que havia um Deus agindo na sua geração, agindo no planeta Terra. Essa é a verdade. E ele conseguiu entender que havia um Deus, enquanto muitos homens daquela época e muitas mulheres não conseguiam entender. Ele temeu a Deus e andou com Deus. Andar com Deus é andar na verdade, é andar em obediência a Deus. Ele agradou ao Senhor e não a outros da sua geração. Deus chamou você, nessa geração, para você amar a Deus, conhecer a verdade e andar na verdade. Amém? Que Deus nos dê essa graça, como Deus deu a Enoque. Queridos, mas nós temos a nossa experiência também. Você tem a sua experiência cristã, você tem visto pessoas andando na verdade, eu também tenho visto. Na minha vida pastoral, de discipulado, irmãos, eu acompanho pessoas mudando de vida quase que constantemente, começando a andar segundo a palavra de Deus. Isso é prazeroso, viu? Para quem discipula, isso é maravilhoso. Ver esse crescimento que Deus vai dar. Eu tenho acompanhado agora recentemente umas 3, 4 senhoras, se eu não estou enganado, né? Que toda semana falo de Deus, do amor de Deus, deixo o versículo, deixo mensagem, perguntas são feitas, não é? E a gente começa a ver o crescimento, começa a ver algumas coisas acontecendo na vida dessas pessoas. Mas durante todo o meu ministério foi assim. Agora, meus irmãos, Deus poderia transformar essas pessoas radicalmente da noite para o dia. Deus não faz isso. Ele não faz dessa forma. Ele vai fazendo isso progressivamente. É um processo até o dia do encontro com Ele. É assim na sua vida e na minha. Todos nós estamos discipulados, se a gente for ver dessa forma. Nós estamos em fase de crescimento. Então, todo dia é um passo a mais na verdade. É um conhecimento a mais, é uma obediência a mais. Amém, queridos? E assim deve ser o nosso proceder. E eu quero aqui citar um outro exemplo, que é do rei Ezequias. Já viram falar desse homem? O rei Ezequias, ele já estava velho.
e continuava aprendendo a andar com Deus. Como qualquer outro homem pecador. Teve os seus altos e baixos na sua vida, mas Deus permitiu que ele adoecesse para a morte. E isso aqui é um fato quase que único na Bíblia, se não for único, né? Aonde Deus fala que o cara vai morrer. E Deus mandou que o profeta falasse para ele que ele ia morrer e que ele tinha que pôr a casa dele em ordem. Já imaginou se Deus falasse com você hoje à noite e dissesse assim: meu irmão e minha irmã, você vai morrer. Então põe a tua casa em ordem, paga as tuas contas, conversa lá com as pessoas que você está intrigada, que você está magoada, perdoa, porque você vai morrer. Você já imaginou se você receber essa notícia dessa de Deus? Essa notícia, Ezequiel, gente, eu estou hoje com a cabeça virada mesmo. Né? Ezequias recebeu de Deus essa notícia. Irmãos, e sabe o que Ezequias fez? Ele orou. Ele orou ao Senhor. Você pode acompanhar essa história lá em Isaías 38, de 1 a 8. Você pode ver depois. Ele orou e disse: ó Senhor, lembra-te de que eu andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que é reto aos teus olhos. E diz que ele chorou amargamente. Irmão, você tem coragem de fazer uma oração dessa? Eu não tenho. Falar para Deus que andou com fidelidade, com coração íntegro, e que fez o que era reto diante dos olhos de Deus. Eu busco fazer isso todo dia, mas não tenho essa ousadia. Mas esse homem teve. E ele chorou, quebrantado, amargamente, chorou diante de Deus. Deus ouviu a sua oração e lhe deu tempo, um tempo a mais, 15 anos de vida, para que ele pudesse continuar andando com Deus e vendo as maravilhas que ainda Deus faria no seu reinado. Presta atenção, Deus mandou ele pôr a casa dele em ordem, só que ele falou que andava de maneira reta, de maneira fiel a Deus. Irmãos, Deus é soberano, amém? E ponto. A vida pertence a Deus. Eu sei que Deus queria mostrar a grandeza da sua graça, do seu amor, da restauração no reinado de Ezequias, na sua família. Deus queria fazer coisas ainda que ele pudesse ver. Isso não quer dizer, irmãos, que por você estar bem, por você não estar vivendo uma vida de pecado, que Deus não trata da sua vida. Deus trata. Deus trata para que a gente possa andar na verdade, para que a gente se volte para Deus. Amém, queridos? Foi isso que Deus fez com Ezequias. Deus pode fazer comigo e com você. Mas, irmãos, nós já falamos aqui que nós não temos como orar como Ezequias orou. Ezequias orou mesmo sabendo da sua fidelidade em obedecer e andar diante de Deus. Ele se quebrantou, ele chorou amargamente. Por mais que andemos perto de Deus, continuamos sendo tentado, sendo seduzido pelos desejos do pecado. Deus, ele é totalmente santo e exige dos seus filhos que sejam santos também, que fujam da impureza. Deus sempre prepara os seus filhos para crescer em santificação e para que um dia esteja com Ele na glória. Você pode estar afastado dos caminhos de Deus, eu não sei, Deus conhece a sua vida, não é? Deus sabe onde você caiu, onde você pecou. Deus só quer pegar você pela mão e levantar você, quer lhe perdoar, né? Quer te dar uma nova chance de vida para você recomeçar com Ele. Deixe Deus cuidar de você. Essa é a realidade que nós entendemos diante da vida de Ezequias. E Ezequias viu os prodígios de Deus, viu as bênçãos de Deus na vida dele. Mas, meus irmãos, essa também é a visão do apóstolo João. Pois para ele obedecer é mandamento do Pai. Viver uma vida santa é mandamento de Deus. E João vai dizer, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. Nós temos que andar na verdade, mas não é em qualquer verdade. É a verdade de acordo com o mandamento de Deus. Não era de acordo com os ensinos gnósticos daquele tempo. Não era de acordo com os ensinos da tradição dos homens. Não é obedecer um pastor mestre. Irmão, nós estamos cheios de homens por aí, dizendo que são pastores e mestres. Presta atenção. Todo mundo hoje diz que é pastor.
Não tem nem responsabilidade de ler a Bíblia, nunca, talvez nem leu a Bíblia completa. Eu não estou dizendo que Deus não pode usar qualquer homem, qualquer mulher para pregar o Evangelho. Mas eu estou falando de vocação, de chamado, de responsabilidade para com a igreja de Deus. Tem muitas pessoas aí obedecendo a homens, a pastores. Eu não quero que nenhum de vocês me obedeça. Obedeçam a palavra. E se eu tiver que cobrar alguma coisa, eu vou cobrar na palavra. Amém, irmãos? É assim que tem que ser, não é? Não é de acordo com a igreja, o que a igreja tal crê, é de acordo com a palavra de Deus. É obediência à palavra revelada de Deus. Cristianismo é conhecer a verdade e andar na verdade. É viver de acordo com o mandamento recebido do Pai. Os mandamentos de Deus nos protegem do mal, do perigo, da queda, da espada. Os mandamentos de Deus não foram dados para nos afligir, meus irmãos, nem nos escravizar. Os mandamentos de Deus foi nos dado para nós vivenciarmos a verdadeira liberdade em Cristo. Aí precisa ler Gálatas, né? Para entender melhor esses aspectos. Ler Romanos e ler Gálatas, né? Isto é, a maior liberdade está no fato de andarmos em perfeita obediência à vontade do Pai. Então ele diz, olha, eu me alegro porque essa igreja anda na verdade. Essa igreja anda de acordo com o mandamento recebido do Pai. O andar, João vai dizer que é testado pelo amor, irmãos. É o que João vai dizer em seguida. João agora roga a igreja para que se lembre do mandamento que receberam desde o princípio. Irmão, todo crente recebe desde o princípio do seu discipulado, do seu conhecimento sobre Deus, que Deus é amor. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus resolveu salvar, eleger porque Ele ama. E se alguns não são escolhidos, não quer dizer que Deus não ama, mas quer dizer que Deus é juiz, que Deus é justo. Porque nós escolhemos pecar. Nós escolhemos morrer. Nós escolhemos o inferno. E Ele, pela sua graça, nos dá o céu. Amém, queridos? Meus irmãos, então, o amor de Deus. E Ele diz, agora, Senhora, peço-lhe, não como se escrevesse mandamento novo. Olha aí o que Ele diz. Mas o mesmo que temos tido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus. Este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vocês vivam nesse amor. Irmão, não tem como viver nesse amor sem evangelho, sem a verdade, sem Cristo. É amar a Deus sobre todas as coisas, o nosso próximo como a nós mesmos. João sabia que tinha irmãos fiéis, mas havia aqueles que tinham se desviado e seguido os falsos mestres. Esses tinham deixado o amor verdadeiro. João argumenta que Deus tinha dado um mandamento para andarmos nesse amor. E esse amor é verdade, aliás, e esse mandamento é em verdade e amor, ele vai dizer, né? Porque amor e verdade caminham juntos. O mandamento do amor é um mandamento antigo de Deus, que vem desde o princípio. Você quiser abrir sua Bíblia, você pode ver lá em Levítico 19, 18 e 34. Não foi no Novo Testamento que foi dado esse mandamento, mas lá em Levítico 19, versículo 18 e depois o versículo 34. Levítico, se eu não estou enganado, é o terceiro livro da Bíblia. Diz assim, o versículo 18. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo. Olha aí, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Deus está dando esse mandamento. Depois, versículo 34. Tratem o estrangeiro que peregrina entre vocês como tratam quem é natural da terra. Ame o estrangeiro como amam a vocês mesmos, pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, de acordo com o mandamento do amor determinado por Deus, irmãos, isso não é uma opção, mas é uma ordem coletiva de Deus para o seu povo naquele tempo e em todo o tempo. Para a igreja do tempo de João, para a igreja de hoje. Nós temos que andar amando a Deus e amando o nosso próximo. A questão é que nós dizemos que amamos a Deus
e devemos amar o nosso próximo, mas nós não vemos a hora de virar as costas para falar mal do próximo, não é? Para desejar o mal para o próximo, para o nosso irmão até da igreja. E isso não é amor. Isso não é amor. Então nós precisamos entender que esse amor tem que ser verdadeiro, andar na verdade, é um amor de verdade, né? Amor e verdade andam juntos. João entendeu que a definição do mandamento do amor é viver de acordo com os mandamentos do Pai. Não é só um mandamento, é todos os mandamentos, né? E esses mandamentos vêm de Deus, não vêm de Moisés, vêm de Deus. Moisés foi o canal usado por Deus. Então devemos lembrar que todos os mandamentos de Deus se resumem no amor a Deus e no amor ao próximo. Todos. Todo o decálogo dos 10 mandamentos se resume no amor. Cada mandamento é uma imposição de amor e não simplesmente uma lei. Então, quando nós roubamos, porque nós não amamos. Quando você deseja o mal para o seu próximo, é porque você não ama. Quando você deseja o que o próximo tem, é porque você não ama. Quando você mente para o seu próximo, é porque você não ama o seu próximo. Por esse motivo, a nossa obediência deve ser uma expressão do nosso amor e não do nosso medo, pois os seus mandamentos não são penosos. Nós já estudamos isso na primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 3. A primeira carta está recheada, né, de assuntos sobre o amor. Mas, meus irmãos, chegando já para o final, veja que o apóstolo enfatiza, né? O amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus. Vivam nesse amor. Versículo 6. Então João está dizendo, andemos segundo os mandamentos de Deus. Vivam nesse amor. É mandamento para a igreja, é mandamento para nós hoje. Andar e viver no amor não é uma opção. É um estilo de vida para sempre. O amor e a obediência são inseparáveis, porque é estilo de vida. Quando eu obedeço, eu estou obedecendo os princípios de Deus, a verdade. E o amor faz parte dessa verdade. Viver a verdade é viver em amor. É um ato da nossa fé, porque nós confiamos que isso provém de Deus. Deus nos deu os mandamentos, Deus nos deu a verdade, Deus nos ensina a amar. Amor e fé então andam juntos. A fé e o amor são sinais do novo nascimento, não é? O crente ama e de fato obedece, porque não tem como obedecer sem fé. A obediência está ligada à fé. O amor, então, ele é fruto do Espírito Santo em nossa vida, e por isso que nós obedecemos. Se você vê, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, não é? Longanimidade, e por aí vai, domínio próprio. Então nós precisamos, acho que eu liguei aqui o fruto, é isso mesmo, fruto do Espírito, né? Então é algo que está presente na nossa vida por causa da presença do Espírito. O Espírito Santo nos leva a amar, né? O amor é a essência do cristianismo no mundo. Tire o amor, não existe cristianismo. Não tem sentido de existir. O amor é um ato de vontade. Nós decidimos amar. Não é sentimento e nem emoção. Amor é vida. Amor é vida. Então, você que é casado aqui, sabe que ninguém casa amando, né? A gente aprende a amar no decorrer do casamento, né? Estou falando aqui, em maio, quem sabe a gente traga algumas mensagens para a família, né? Para casais aqui na igreja, coisa que a gente tem necessidade, né? Mas muitas pessoas se enganam porque acham que casou amando. Amando é difícil, é uma construção. A gente começa a aprender a amar, né? E a gente vai aprendendo durante a vida de casado. Hoje eu falo para minha esposa, bem, eu acho que hoje eu te amo mesmo, viu? Porque o que eu já aguentei, o que você já aguentou de mim, né? E a gente vai crescendo nesse amor. Então, o amor é um aprendizado, né? O amor é prática, tá? Mas, meus irmãos, isso significa que antes de tratar as pessoas, nós devemos ver como que Deus as trata. Você já imaginou o tempo de João? João trazendo essa mensagem para a igreja? Os falsos mestres tinham saído do meio da igreja.
pessoas estavam se desviando. Havia muita crítica, com certeza havia muita fofoca. Com certeza. Saber quem que era crente naquele tempo, saber quem que tinha abandonado a fé e quem não tinha abandonado a fé. João está condenando nem receber essas pessoas em casa. Veja bem. Mas como demonstrar o amor para essas pessoas? Levando a verdade. Não é isso? João quer que essa igreja permaneça na verdade e ande na verdade. E andando na verdade, eles iam praticar o amor. Interessante a gente ver essa sequência, né? E é o que nós temos que fazer hoje. Nós temos que praticar o amor, meus irmãos. Não é? E nós vamos ter sempre pessoas no nosso caminho que vão nos tratar mal, que vão nos tirar do sério. Não é? Mas a gente sempre tem que ver que amar é amar como Deus amou. E Deus amou dando a vida do seu Filho por nós. E a Bíblia diz que nós devemos dar nossa vida pelo nosso irmão. No sentido de que, se tiver que arriscar a vida, nós vamos arriscar. Pelo nosso irmão, pelo nosso próximo. Então, nós devemos oferecer sempre àqueles que nos ferem uma palavra branda, quando nós somos tratados de forma rude. Quando a gente levanta a voz, a gente perde a razão. Isso é algo, irmão, que eu aplico no meu ministério. Quando eu levanto a voz, eu perco a razão. Isso não quer dizer que não tem hora que você tem que falar firme, né? Com autoridade. Mas tudo tem um limite. Né? Isso tem base bíblica. Se você quiser abrir sua Bíblia para conferir, é Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor. Palavra mansa, resposta mansa. Mas a palavra dura suscita a ira. Cuidado, você que é pai, você que é mãe. A maneira que você responde seus filhos, que você trata eles. Cuidado, porque logo, logo você vai estar tratando como ele lhe trata. Você vai ter um filho aí machucado, não é? Magoado com você. Eu tive que resolver coisas com meu pai ainda é vivo. Mas depois de casado, em casa, eu tive que resolver coisas do passado com meu pai. Tive que chorar com ele. Porque tem coisas que marcam a nossa vida. Então a gente precisa ter resposta branda. A gente precisa amar de fato e de verdade. O que João quer que andemos, aliás, João quer que entendamos, né? É que não há como separar o nosso relacionamento com Deus do nosso relacionamento com nossos irmãos, com o nosso próximo. Não tem como separar. Por isso que ele manda a igreja andar em amor. Andar em obediência é andar em amor. É praticar os mandamentos. Concluindo, podemos resumir que andar na verdade significa andar em obediência à palavra de Deus. Isto é, aos seus mandamentos. Isto implica numa vida obediente em todas as áreas da nossa vida. É viver ou comportar-se de acordo com os mandamentos, com os princípios, com os valores do reino de Deus. A pergunta é, você tem andado na verdade? Deixe a verdade controlar a sua vida para sempre. Você ama a Deus? Quem ama a Deus não considera os seus mandamentos pesados, penosos ou difíceis de guardar. Quem ama a Deus não vai achar isso. Pelo contrário, vai amar os mandamentos de Deus. E vai andar nessa verdade. Você ama o seu próximo? Quem é o seu próximo? Quem está do seu lado aí. Quem está na sua frente, quem está atrás de você. Quando você senta no ônibus, quem está do seu lado é seu próximo. Quem está atrás de você é seu próximo. Lá no trabalho, quem trabalha com você é seu próximo. O teu vizinho é teu próximo. Você ama o seu próximo? Você respeita o seu próximo? Andar na verdade é viver em obediência aos mandamentos de Deus, que é demonstrada pela prática do amor. E essa prática é externada na comunhão com nossos irmãos e no amor que nós temos por qualquer pessoa que esteja onde nós estivermos. Andar na verdade é andar em amor. É andar nos mandamentos de Deus. Do amor procede todos os outros mandamentos que você vai ter que viver. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos ficar de pé? Estamos chegando ao final. Espero que você possa ter aprendido e crescido. Deus querido e amado, nós acabamos de pregar a Tua palavra, Senhor. Tu és maravilhoso, grandioso, bondoso. Tu és um Deus que
nos vê por completo, que nos conhece, como aprendemos hoje nesse culto. Tu é um Deus onipotente, onisciente, onipresente. Nós não temos como fugir da tua presença. Tu sabes, ó Deus, aonde nós temos deixado de andar na verdade. E nós aprendemos nessa noite, Senhor, que não adianta conhecer a verdade, ensinar a verdade, pregar a verdade, se nós não andarmos na verdade. Então tem misericórdia de nós, para que nós possamos viver a tua palavra, praticar a tua palavra, Senhor, vivendo uma vida conforme o teu querer, conforme a tua vontade revelada nas Escrituras, Senhor. Dá essa condição para cada um de nós. Restaura, Senhor, a nossa vida. Restaura aqueles que estão caídos, abatidos, ó Deus, onde essa mensagem chegar, ser ouvida, que o Senhor esteja restaurando no poder do Teu Espírito Santo, pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. E que o amor percorra nossas veias, percorra a nossa vida espiritual, para que nós, amando a Deus, amando a verdade, andando na verdade, seja demonstrado a Deus na nossa vida, no nosso relacionamento com o nosso irmão, com o nosso próximo. Pai, nós queremos isso para nós queremos isso para a Tua igreja. E nós oramos te pedindo essa graça, no nome bendito, amado e querido de Jesus. Amém. Recebei a bênção, queridos. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo repouse sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus, espalhado por todos os lugares longínquos da terra, agora e para todos sempre. Amém.